Nosso boa noite a todos e a todas, aos que acompanham também a TV 7, os nossos cumprimentos, que nós possamos nesta noite refletir um pouco sobre esta parábola que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente, essa parábola ela tem gerado, ao longo da história, muitos conflitos na sua interpretação. Muita gente não entende o que significa essa recompensa dada no final do dia, igual para o que trabalhou menos, igual ao que trabalhou o dia todo. Tem gerado muitas discussões dentro da perspectiva do salário, do trabalho assalariado, do valor da mão de obra e da mais-valia. Mas essas confusões acontecem porque nós nos esquecemos de que Jesus falou inúmeras vezes por parábolas. Nós ainda não entendemos o que significa parábolas, que elas não devem ser entendidas ao pé da letra, como o próprio Paulo nos convidou para olharmos o Evangelho entendendo que a letra mata e o Espírito vivifica, nos chamando para a compreensão do que está além das passagens, do que é evocado com o fato que é narrado. Jesus falou por parábolas, como ele disse, porque muitos ainda não tinham condições de compreender com profundidade. E ele deixou para que os séculos e possivelmente os milênios nos tragam a compreensão. Então, de que trabalho Jesus estava falando na parábola? De que trabalhadores? Quais são as situações que são evocadas? Por que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Nós vemos que a parábola aborda sobre uma situação muito comum à época do Cristo, do trabalho na vinha, dos trabalhadores que eram chamados na época da colheita e que trabalhavam temporariamente. Não existia o trabalho naquela época, nessa fase, permanente. Então, o dono da vinha precisava de trabalhadores para fazer a colheita. E aí ele sai à primeira hora do dia, porque o dia de trabalho na cultura judaica se contava das 6 da manhã até as 18 horas. E era convencionado se trabalhar por um denário. Então o Senhor sai em busca dos trabalhadores na primeira hora do dia, combina com eles que eles trabalhariam um dia a um denário e eles vão à vinha. Mas o dia vai se passando e o senhor da vinha percebe que ainda precisa de mais trabalhadores. E a parábola vai mostrando que ao longo do dia ele sai ainda para contratar trabalhadores. Quando dá o meio-dia, ele ainda sai atrás de trabalhadores. A terceira hora também, a 10ª hora e a 11ª, faltando uma hora só para encerrar o dia, ele convoca os últimos trabalhadores. Quando chega ao meio-dia em diante, ele não acerta mais o preço. Ele pergunta se aqueles trabalhadores querem trabalhar e os leva à sua vinha. Mas faltando uma hora só para terminar o dia, ele diz: vocês ainda estão à procura de trabalho, ninguém os assalariou, ninguém os chamou, então venham comigo. Mas ele não acerta valor nenhum, porque só faltava uma hora para terminar o dia. E esses trabalhadores vão à vinha e trabalham. Quando termina o dia, ele chama o senhor responsável para o pagamento e diz: comece a pagar pelos últimos, dando a cada um denário. E aí, os que chegaram na primeira hora ficam imaginando por que eles só trabalharam uma hora e receberam um denário, então nós que estamos aqui desde o começo, vamos receber mais. Mas não acontece isso. E eles ficam chateados e vão falar com o senhor da vinha. E o senhor diz: mas eu fiz alguma coisa errada com vocês? Qual foi o acordo que nós estabelecemos? Não foi de um denário? Foi sim. Mas aqueles receberam mais. Sim, porque eu quis pagá-los ao mesmo tanto. E ele começa a convencê-los
Então vocês acham que eu sou mal porque quero pagar e ajudar aqueles outros? Estou cometendo alguma injustiça com vocês? Não foi assim que acertamos? E aí ele termina a parábola dizendo: os últimos serão os primeiros, e os primeiros, os que estavam reclamando, seriam os últimos. Então nós vamos ver que esta parábola não é para ser entendida no sentido literal. Jesus está falando da convocação dos trabalhadores para a vinha do Senhor. Que trabalho é esse? Como é que nós entendemos um trabalho? Por que é que na visão espírita, na interpretação que se faz desta parábola, é uma visão diferente que nós podemos entender esse convite aos trabalhadores. Como é que esse convite é feito? Nós vamos perceber, segundo Berto Roden, que há uma diferença muito grande na postura dos trabalhadores que são convocados ao longo do dia. E ele mostra que nas primeiras encarnações, nós trabalhamos desta maneira que os trabalhadores da primeira hora. Nós trabalhamos pelo salário, pela força-trabalho que investimos. Nós trabalhamos esperando a recompensa. A nossa relação com o trabalho ainda é uma relação de peso. É uma relação do ego com o trabalho. Eu só dou o quanto eu recebo. Se eu receber mais, eu me esforço, eu dou mais. É o trabalho ainda que está relacionado ao valor monetário para o que é feito. Ele vai mostrar que a relação dos primeiros trabalhadores, embora tenham acertado e estavam lá na vinha fazendo o seu trabalho, ainda é essa relação do trabalho-recompensa. Eu trabalho e espero a recompensa. Eu só trabalho porque eu tenho o valor para receber de volta. Ele vai ainda mostrar que aquele trabalhador que ao longo do dia é chamado para o trabalho e já começa, de uma certa forma, o trabalho desinteressado, porque ele não acerta mais preço. Ele vai trabalhar porque ele precisa do trabalho. Ele vai trabalhar porque ele está à procura do trabalho. Tanto é que ele estava lá ao meio-dia e à 9ª, esperando para ser contratado. É a nossa vivência já despertando para buscar a nossa realização com o trabalho. Então nós não buscamos mais o trabalho numa relação de dependência, obrigação, mas eu já procuro a profissão que eu gosto, eu já procuro trabalhar com o que eu me identifico. Eu vejo o salário, mas eu vejo também a minha dedicação. Eu me identifico com aquele trabalho. Eu gosto do que faço. O salário vem, mas ele não diz que eu só vou trabalhar por conta do salário. Então eu escolho até ser professor, sabendo que o salário não vai ser tão bem recompensado. Eu escolho a profissão porque eu gosto daquela profissão e eu me entrego àquele trabalho. É o trabalhador que já vai para a vinha sem estar condicionado ao salário. No primeiro caso, é aquele trabalhador que ele faz a diferença. Se o meu trabalho é vigiado, é numa empresa que eu vou ser vigiado, que eu vou ser analisado pelo que eu produzo, eu me dedico e me esforço. Mas se eu for para um trabalho em que eu não sou vigiado, eu relaxo, eu até me omito, eu até me escondo, eu até finjo que não sei fazer determinadas coisas, para que eu me dê bem. Então, nesse processo da relação com o trabalho, nós vamos ver no final do dia a relação que aqueles últimos trabalhadores têm com o trabalho. É uma relação diferenciada. Eles poderiam até não ir trabalhar, só falta 1 hora, não vai dar tempo eu fazer nada mesmo, amanhã eu volto aqui para a praça, eu vou me embora. Mas eles não, eles estavam ainda de prontidão, esperando ainda que alguém os chamasse para o trabalho.
E o diferente desse trabalhador é que ele estava pronto para trabalhar, ele queria trabalhar, e ele é convocado para trabalhar apenas 1 hora, e ele vai e não se preocupa com o salário. Segundo essa análise de Humberto Roden, esse último trabalhador é justamente o trabalhador que já está num nível de compreensão muito maior da importância do trabalho. Ele não trabalha mais preocupado com o salário. Ele sabe que o trabalho engrandece, que com o trabalho nós evoluímos. Ele não faz mais o trabalho preocupado com o salário. Ele serve ao Senhor. É na hora em que esse trabalhador se identifica com o Senhor. Ele volta-se para Deus. Ele compreende que Deus trabalha, que Deus nunca deixou de trabalhar. Como o próprio Jesus disse, Deus trabalha até hoje, eu também trabalho. Ele já tem uma relação de que o trabalho não é mais uma condição de ser forçado, de ser peso, de estar subjugado. Ele não vê mais o trabalho como algo difícil. Ele vê o trabalho como uma oportunidade de servir a vida e de servir a Deus. Ele não está mais preocupado com o salário. Ele faz o bem onde estiver, na função que estiver exercendo, com quem estiver. Esse trabalhador da última hora é o trabalhador que já serve com Jesus, que já se identifica com Deus, que já encontra no trabalho a sua realização divina. Se analisarmos as esferas superiores, nós vamos ver que não existe céu ocioso, não existe região ociosa. Todos estão a serviço do trabalho, da reforma íntima, do ajudar o outro, da autoiluminação, do ajudar o outro a autoiluminar-se. Então, esse trabalhador da última hora é o que trabalha desinteressadamente, é o que já compreende a proposta divina do trabalho. Sim, porque quanto mais o espírito é inferior, mais ele não se identifica com o trabalho construtivo. Ele quer a ociosidade, ele quer a preguiça, ele quer a viciação. Ele não se ocupa com as coisas nobres e dignificantes. Se nós analisarmos a questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre a necessidade do trabalho, Kardec pergunta às entidades venerandas na questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza ou é uma invenção humana? Se analisarmos os menores seres da natureza, a vida deles significa trabalho. Busca da sua alimentação, da sua proteção, da proteção das crias, da prole. Busca de se proteger das intempéries. Se uma casa de um João de Barro for derrubada hoje à noite, ao clarear o dia, ele já está refazendo ou construindo em outro lugar a sua moradia. Se analisarmos todos os seres da criação, eles trabalham em busca da sua própria alimentação e da sua sobrevivência. E por incrível que pareça, nós seres humanos somos a única espécie da natureza que vamos buscar muitas vezes a acomodação, a indiferença, a ociosidade e querer tirar do outro o que o outro tem para que a gente não busque, para que a gente não faça. Ou seja, não estamos entendendo a proposta da natureza. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então nós não precisaríamos trabalhar tanto, nos escravizarmos, nos tornarmos verdadeiros workaholics, viciados no trabalho.
ou pessoas altamente ambiciosas que se utilizam do trabalho para alimentar as nossas vaidades e os nossos vícios. Se entendêssemos que o trabalho, como diz, é o que o corpo e as condições do homem lhe oferece, nós não passaríamos desse limite ou não nos omitiríamos da nossa parcela de contribuição para a sociedade. Porque nós hoje usufruímos muito do trabalho de outras criaturas, da pesquisa, da dedicação, do estudo, da renúncia, do aprendizado, da inteligência, de tantas outras criaturas que avançaram, que buscaram deixar no mundo a diferença, deixar em suas vidas a marca, algo para que alguém pegasse esse algo e levasse adiante. Então, nós não podemos esquecer que o trabalho, o progresso é fruto do trabalho e que o trabalho nos ensina muitas coisas. O espírito que se omite de trabalhar, ele está se impedindo de crescer, ele está se impedindo de avançar. Na questão seguinte, a 675, foi feita a seguinte pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, ou seja, o espírito também trabalha. A atividade intelectual é um trabalho. E nós somos muito injustos nas colocações sobre o trabalho. Nós chegamos a dizer que as domésticas não trabalham. Não, sua mãe não trabalha. Minha mãe não trabalha, é doméstica. Não, fulano está trabalhando, não, está estudando para uma prova, para um concurso. Nós não entendemos ainda a grande dimensão do trabalho. O trabalho espiritual para nós é visto por uma pequeníssima parcela da sociedade. O que é o trabalho espiritual? O que é o trabalhar, se preparar para aplicar passe? O que é o trabalho da evangelização? O que é o trabalho mediúnico? O que é o trabalho mais simples, que nós muitas vezes consideramos que ele não tem importância por ser mais simples, menos complexos. Qual é a nossa relação com o trabalho? Nós qualificamos as profissões pelas questões monetárias, pelos títulos e principalmente pela questão intelectual. Mas a espiritualidade não vê o trabalho assim. O trabalho é toda ocupação útil que a gente faça, utilizando o corpo, a mente e o espírito. Veja que os espíritos dizem ocupação útil, porque tem muita gente ocupada com inutilidade, com destruição. Ocupação útil. Ele não está falando ainda no trabalho da caridade, o trabalho que está num nível de energia de doação espiritual muito maior. Mas está nos trazendo essa compreensão de que precisamos nos colocar a serviço do crescimento da nossa sociedade, do crescimento da nossa religião, do crescimento do nosso grupo familiar, do crescimento do nosso próximo como um todo e de nós mesmos. Existe um trabalho que está sendo renegado, que a própria parábola nos fala que é a construção do reino de Deus em nós, que é o trabalho da nossa autoiluminação. É um trabalho, requer esforço, energia, reflexão, dedicação. É um trabalho que precisa ser feito.
É uma ocupação útil. Eu estou ocupado agora em refletir sobre o meu dia. Como foi o meu dia? Em que momento eu me desequilibrei? Em que momento eu fui omisso? Em que momento eu fui indiferente? Em que momento eu me julguei superior ao outro e quis detoná-lo pela argumentação? Para mostrar que meu candidato nesse momento é melhor do que o outro. Em que momento eu não fui caridoso com o meu próximo? Em que momento do meu dia eu esqueci e relaxei alguma atitude importante que naquele círculo familiar era necessária e eu não consegui? Isso vai precisar de um trabalho de reflexão, o trabalho de humildade. Para que eu me veja, é preciso ter humildade. O trabalho de pensar, é o espírito trabalhando, é a mente trabalhando. Como é que amanhã eu vou resolver esse conflito que eu deixei pendente hoje? Então, mas os espíritos estão aqui falando do trabalho material. E nós estamos acrescentando, pela parábola, o trabalho espiritual. E a questão seguinte ainda traz: por que o trabalho é imposto ao homem? Kardec insiste na pergunta: será que a gente precisaria mesmo trabalhar? Não teria outro jeito, não? E as entidades venerandas responderam: por ser uma consequência de sua natureza corpórea, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento. Porque nós seremos chamados muitas vezes a trabalhar refazendo posturas, atitudes, conceitos que deturpamos em outras encarnações. Se estamos aqui num processo evolutivo, nós vamos aprender com o trabalho. Certa feita eu perguntei a uma pessoa que gosta muito de olhar para os outros e perceber a psicologia, a psique, a personalidade do outro. E essa pessoa faz isso com uma leveza muito grande. E eu disse para ela: por que você não estudou psicologia, já com tanta facilidade para perceber, para ajudar? E a pessoa, brincando, disse: é porque eu já sei, eu tenho que estudar nessa vida outras coisas. Ela disse brincando, mas é interessante a gente ver isso, porque nós vamos ser chamados a trabalhar e a estudar naquilo que nós estamos precisando. Muitas vezes você até pensou que a sua vida se encaminharia para outro ofício, para outra ocupação, para outro estudo, e a vida está te chamando para aquele trabalho, para aquela ocupação, porque nela nós precisamos refazer conceitos, precisamos olhar de outra forma, nós precisamos crescer. Então é sábia a resposta das entidades venerandas. Em muitos momentos é expiação, ou seja, nós estamos refazendo o percurso, retomando conceitos, reformulando ideias, mudando os sentimentos. E noutros momentos é ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoamento. Como aprender a lidar com os filhos? Isso é uma tarefa dificílima. Está lá no livro Os Mensageiros. Os espíritos fazendo curso, se matriculam para fazer curso, para aprender na vida que eles vão reencarnar, como se conduzirem como pais e mães e não falirem, porque carregam na alma muitos dramas de terem falido, de terem conduzido os filhos à ambição, de terem relegado o carinho, a atenção no momento certo, de terem os deixado ao abandono. E isso pesa na nossa economia energética e espiritual. Isso gera dramas, sofrimentos. E aí nós vamos entender esse trabalho que significa aprender a conviver em família. É um trabalho de aperfeiçoamento moral, desafiador. Toda profissão requer
que nós nos empenhemos para executá-la da melhor forma. Então, a resposta dos Espíritos nos leva a compreendermos que, através do trabalho, nós fazemos uma terapia para a alma. Nós nos ocupamos com coisas saudáveis. E nessa ocupação, começamos na interação com o outro a perceber as suas necessidades evolutivas. E desenvolvemos afetos. Aprendemos a desenvolver o equilíbrio emocional. Vocês imaginam o equilíbrio que um cirurgião precisa ter, que vai passar 12 horas em pé dentro de um centro cirúrgico. Meu sobrinho neto, de 5 meses, fez uma cirurgia cardíaca essa semana. Com 5 meses, 5,5 kg, 7 horas de cirurgia. Vocês imaginem, não é? Eu já soube de casos de cirurgiões que passam 20 horas dentro de um centro cirúrgico. Vocês imaginem o que se exige de equilíbrio emocional, de cuidado, para executar uma atividade dessas. Não evidentemente tirando todos os méritos de outras atividades. Mas essa, a meu ver, já requer ali, porque qualquer coisa pode ser fatal. O que não tira a importância de um professor do ensino fundamental que passa 5 horas com 40 crianças, 45, dentro de uma sala. Vocês imaginem que proposta desafiadora. E às vezes nós pais não aguentamos o dia inteiro com 5 filhos, com 3, com 2. Imagine aqueles que estão num trabalho de aperfeiçoamento moral, de dedicação a 45 crianças dentro de uma sala de aula. Todos esses trabalhos nos levam a pensar a uma grande questão. Qual a importância do trabalho nosso para a nossa evolução espiritual? Por que estamos no trabalho em que estamos? Como eu me relaciono com o trabalho, analisando agora as três características dos trabalhadores da parábola. Qual a minha relação com o trabalho? É forçado? Eu fico louco para que chegue a sexta-feira e detesto imaginar que amanhã é segunda? Então estou no trabalho forçado. Eu não estou ainda me identificando, ou por não ter escolhido, ou por ter me acomodado, não sei. Isso aí cada um de nós é que devemos analisar. Esse trabalho está me ajudando no meu autoaperfeiçoamento? Que energias de revolta, de insatisfação, de não identificação com a tarefa eu mobilizo quando eu estou no trabalho? Porque os outros vão sentir, não precisa que eu fale. Os outros vão sentir a energia que de mim, porque tudo é energia. E como eu me relaciono, essa energia vai mobilizar e vai em direção ao outro. Como eu encaro o trabalho espiritual, o trabalho voluntário? Eu exijo, olhe, me arranjo a tarefa, mas por favor, eu só quero se for assim. Eu sou o trabalhador da primeira hora ainda, porque os obreiros do Senhor, segundo Emmanuel, a gente vai já ver a mensagem. Quem são os obreiros do Senhor? Os bons espíritas. Está lá frisado. Qual é a minha relação com o trabalho voluntário? Eu só vou quando eu não tiver nem dor de cabeça sentindo. Eu escolho o trabalho. Eu espero ser elogiado. Ah, não vou mais não para aquela instituição, ninguém diz nada, ninguém agradece. Eu estou na mais-valia ainda, esperando a recompensa. Eu só dou se for elogiado, se for noticiado, se for divulgado, se eu for muito bem alisado. É o meu ego que está ainda
buscando o trabalho pelo elogio, pelo aplauso, pela sintonia. Não, eu só vou para aquele grupo, porque aquele grupo é o meu grupo. E os que nem grupo têm? Como é que eu sou capaz de enxergá-los, se eu só enxergo os meus? Qual é a minha relação com o trabalho em casa? Em casa. Falamos do voluntário em casa. Ah, minha mãe é que tem a obrigação de fazer tudo, ou a babá, ou a empregada, ou quem tiver. Não. Eu tenho provas e mais provas, eu não posso fazer nada. É assim? É essa relação de obrigatoriedade que todo mundo tem que me servir para eu poder estudar, para eu poder ter meus títulos? É assim? Qual é a minha relação com o trabalho em casa? Qual é a minha relação no meu trabalho profissional? Eu não me prontifico, eu arranjo um jeito de não cumprir o horário, de sair antes, de pegar atestados para eu não trabalhar. Qual é a minha relação com o trabalho? É o trabalho ainda forçado? Nessa reflexão, nós vamos entender que, à medida que o espírito se conscientiza que o servir é um aprendizado aqui na Terra, que o trabalho, tanto no plano físico como no plano espiritual, requer dedicação, requer aprendizado e significa a maneira como eu encaro a evolução espiritual. Vocês lembram que no livro Nosso Lar, André Luiz chega no plano espiritual, depois de ser assistido, ele vai conversar com o governador para pedir trabalho. E eles têm uma dinâmica de cada pessoa ser entrevistada junto com a outra. Você não é entrevistado sozinho. 2 vão conversar e um fica ouvindo o outro. E ele ia interessado em continuar sendo médico. Não, eu sou médico, pesquisador famoso lá no Brasil, trabalhei com pesquisa. Eu quero começar a atuar como médico, já estou aqui numa instituição. E aí ele percebe que o conhecimento que ele teve aqui na Terra não é o mesmo conhecimento exigido para se trabalhar no plano espiritual. Porque enquanto aqui nós somos avaliados, concursados, aprovados, principalmente e muitas vezes somente pelo conteúdo. Às vezes depois a prática é que nós poderemos até perder o emprego em função do seu conteúdo moral na tarefa. Mas não existe essa seleção anterior. E aí ele percebe que ele tinha um conhecimento intelectual, ele tinha um conhecimento específico, mas não era esse conhecimento que seria cobrado no plano espiritual. Se exigiria amor, dedicação, equilíbrio das emoções, condições de perceber o outro, de uma verdadeira empatia com o sentimento do outro para poder ajudar. E ele sabiamente, quando percebe, já diz: bom, então eu quero servir, seja o que for. E ele vai para uma enfermaria aprender a ajudar a limpar, a ajudar a organizar os pacientes na cama, a cuidar daqueles que estão ainda colocando substâncias para fora, que estão em tratamento. E ali ele vai aprendendo o que significa a verdadeira doação, que não é só o conhecimento. Então, nós vamos aprender que o servir como aprendizado espiritual é o convite ao trabalho no bem. E aí nós vamos entender o que diz a parábola, que os últimos trabalhadores são aqueles que já estão dispostos a servir a causa do Cristo. São os verdadeiros obreiros do Senhor. E Ele nos convoca para esse trabalho, para que nós possamos entender que não nos cabe olhar para o trabalho no mundo com essa visão de trabalho forçado.
que o trabalho a que Jesus nos chama é o de servir a sua causa. E que o trabalho de implantar o reino de Deus na terra começa por implantar o reino de Deus em nossos corações. Nós somos chamados para esse trabalho, e esse trabalho começa com a compreensão da reforma íntima, com a compreensão de que estamos a caminho da luz e que estamos num processo de evolução espiritual, que a cada encarnação nós somos chamados para, através do trabalho no bem, o trabalho com Cristo, fazermos essa nossa reforma e essa nossa ascensão. Porque o resultado desse trabalho é justamente a nossa evolução espiritual. Então, o trabalho que os bons espíritas estão sendo chamados, que é uma das mensagens do capítulo 20, é para que eles sirvam ao bem, sem esperarem essa recompensa imediata. É para que eles sacrifiquem as suas horas, muitas vezes até do trabalho material, para a divulgação do trabalho espiritual. Então, as condições essenciais para os trabalhadores da última hora, aqueles que se identificam com o chamado do Senhor, que segundo Haroldo Dutra e outros, essa parábola se refere a esse momento da transição planetária. Os trabalhadores da última hora são os que estão sendo convocados para servirem a causa do Cristo. E esses enfrentam o trabalho com constância, com desinteresse, com boa vontade e se esforçam para assumirem os compromissos do trabalho na seara do Senhor. Os bons trabalhadores são identificados por essas condições. E nessa mensagem intitulada Os Obreiros do Senhor, dada pelo Espírito da Verdade, ele diz da seguinte forma, para que a gente possa encerrar com essa reflexão: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Então, nós estamos sendo chamados para esse trabalho desinteressado. Felizes os que houverem dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graças, graças, mas o Senhor lhes dirá: por que implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negaste a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Por que suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas terrestres. E ele conclui: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuarem diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo.
cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Para que nós compreendamos esta frase, é preciso entender o conceito de que o trabalhador da última hora é o trabalhador desinteressado, é o trabalhador que trabalha sem esperar recompensa. Por isso, os últimos serão os primeiros a entrarem no reino de Deus. Os primeiros são os trabalhadores que ainda estão desinteressados e eles tardarão a entrar ainda no reino de Deus, porque há um processo evolutivo na sua concepção de servir a Deus, servir ao próximo e servir à vida. A vida nos chama para as tarefas de evolução espiritual. Todos nós somos convocados a servir. Ninguém não é convocado a servir. Nós somos convocados a servir aonde formos plantados. Esta semana uma pessoa encontra uma adolescente de 15 anos no meio da rua e tem sempre o costume de perguntar: por que você não está na escola? Esse não seria seu horário de estar estudando? E esse adolescente começa a dizer que faz um mês que não vai à escola. Por que você não está indo à escola? E a pessoa, já sabendo, perguntou: você tem tênis? Tem ou não? Você tem a calça jeans para ir? Tem não. Você tem caderno? Tem não. Você tem a bolsa? E a pessoa se comprometeu: olha, eu vou te ajudar. Se eu conseguir isso para você e falar com sua família, para a gente ver como te ajudar, você volta à escola, volto. E aí a pessoa conta que foi ter contato com a mãe, né, desse jovem, e ela fez uma pergunta que chamou muita atenção dessa pessoa. Por que você, caminhando na rua, olhou para meu filho e viu que ele precisava de alguma coisa? Eu tenho família dos dois lados, tenho vizinhança, pessoas, a própria escola, ninguém chegou para meu filho para perguntar isso. E aí a gente fica com essa reflexão. A família vai ser ajudada, o jovem também. E a reflexão que a gente leva qual é? Eu estou florescendo onde estou plantado? O meu trabalho está gerando luz em mim e naqueles que me cercam? Eu estou dando o meu melhor? A minha consciência vai cobrar lá na frente se eu fiz a cirurgia bem feita ou não? Será que eu dei os últimos 2 pontinhos naquela artéria? Será que eu enxuguei, ou sei lá, fiz o trabalho direito? Eu fiz o meu possível para olhar qual dos meus alunos realmente já sabem ler ou não? Eu fiz o possível dentro do lar? Eu dei o passe concentrado ou eu estava pensando na novela que era o último capítulo, eu tinha que terminar logo? Não sei, cada um vai. Estou aqui divagando. Nós precisamos fazer essas reflexões, porque a vida nos é dada como um presente. Trabalho não é castigo. Não olhe para a sua tarefa, seja ela qual for, como obrigatoriedade. Trabalho é oportunidade evolutiva. Alguém tem que sair de perto de mim com alguma coisa boa que eu já tenho condição de dar. Porque se eu tiver com essa vontade de dar o meu melhor, eu vou estar numa fila de ônibus e eu não vou entrar correndo. Eu vou olhar se tem uma mãe com a criança, se tem um idoso, se tem alguém até que eu possa ajudar a subir naquele ônibus. Porque eu vou fazer de cada momento da minha vida essa presença na medida do possível. Se eu tiver essa preocupação, isso vai começar a acontecer naturalmente. E a minha tarefa não vai ser um peso. Eu vou lavar a louça ouvindo uma música, assistindo uma palestra, conversando com alguém. Eu vou fazer a atividade, seja ela qual for, da melhor forma possível. E aí nós teremos um mundo melhor. A regeneração se aproxima e nós faremos o nosso trabalho. Imagina uma sociedade em que todo mundo se preocupa com todo mundo. Em que alguém vai tirar a sobremesa da geladeira,
numa casa com 8 pessoas, 10, e pensa, será que fulano já comeu? Em que alguém vai estar em qualquer situação e vai olhar o seu entorno e ver se tem alguém precisando do seu abraço, do seu bom dia, de ser abordado de uma forma humana, carinhosa, para ser ajudado. Nós temos muito trabalho para ser feito, trabalho luminoso, trabalho de evolução, seja qual for o lugar onde nós estivermos plantados, seja qual for a situação. Que nós possamos ver o trabalho nessa grandiosidade, para que possamos nos enquadrar nos trabalhadores da última hora, aqueles que estavam só esperando chegar o momento de nós começarmos a fazer o trabalho do perdão, o trabalho da gratidão, do agradecimento, o trabalho de ser solidário, o trabalho de nos humanizarmos. Que Jesus nos abençoe e que essa doutrina maravilhosa que nos convida para darmos sentido à nossa vida, para nos tornarmos mais felizes já agora, mas depois não. E para fazermos algo, para termos um mundo melhor, uma sociedade mais justa, uma religiosidade mais verdadeira e mais plena. Muito obrigada e boa noite a todos.